o podcast João Armando com o Salvador Vasques, um empresário de Vila Velha, um gigante. Eu estou falando de um gigante. Não é porque é meu amigo, não, mas eu sei de quem eu estou falando. De inteligência empresarial, disciplina, trabalho, generosidade, inteligência emocional, firme nos negócios. Quem fez negócio com ele sabe, né? O cara é bom. Que fez uma história, conseguiu fazer uma revolução na própria vida e na vida de muitas pessoas. Isso eu vi, por muitas vezes. Um papo tranquilo, entre amigos, sem protocolo, vou tentar tirar dele história de superação, a visão de transformar o nada em coisas grandiosas. Essa é a visão. E eu escolhi o Salvador primeiro, meu primeiro podcast, porque meu amigo está na minha lista chamada Minha Lista Quente, e se der alguma coisa errada aqui, vai dar tudo certo. E estamos juntos. E agora eu queria botar aqui um pouquinho do que esse cara fez. Uma pequena amostrazinha, vocês verem, vai aparecer aqui um linkzinho aqui. Vamos lá, produção? Consegue tocar aí? Opa, a produção entrou no ar aqui. Ao vivo é assim, vamos lá, vamos começar. É o link lá, tudo, um pouquinho do que ele fez. Só um pouquinho, será só que... Só um cadinho de nada. Só um negocinho, né? Só um cadinho de nada. Uma bicadinha. Então tá bom. Uma bicadinha. Vamos procurar aqui rapidinho, os vídeos estão todos prontos aqui pra você. E olha, lembre-se, o J Armando Podcast vai ao ar toda terça-feira, às 16h30. Hoje nós tivemos um pequenino atraso, não foi não, seu J Armando? Hein, João Armando? Faz parte. Faz parte porque é primeiro, né? Primeiro tem aqueles ajustes que acontecem aqui no meio da correria, mas não tem problema. O pessoal tava esperando aqui, já tem gente online assistindo, rapaz. O pessoal já vamos tá falar curtindo. um negócio aqui, negócio já de pontualidade. Tá Vou falar aqui do meu amigo Salvador. Inclusive. Pontualidade é uma das coisas importantes do empreendedorismo. É verdade. Chamada disciplina. Então vamos lá. Mas aqui tá tudo certo. Dá pra atrasar só um pouquinho, né? Vamos lá, confere o primeiro vídeo aí. Nossa força, nossa crença, nossos sonhos e o nosso jeito de ser definem o nosso futuro. Com trabalho e superação, ultrapassamos limites, rompemos barreiras e conquistamos nossos ideais. Somos reconhecidos por nossas atitudes baseadas em confiança, profissionalismo e responsabilidade. Somos uma verdadeira equipe e sabemos que todo esforço tem sido recompensado. Nossas famílias também colhem os bons frutos. Estamos comprometidos com uma grande obra: transformar o futuro para que seja melhor e mais humano. Temos prazer de dizer a todos que unidos fazemos parte dessa história. União Engenharia, construindo um futuro melhor. Salvador, isso aqui foi uma pequena pitadinha do que você fez. Queria que você desse aí seu boa noite para todo mundo que está aqui nos assistindo. Foi uma expectativa grande. Espero que seja para a bênção, honra e glória de Deus, tudo que nós fizemos aqui. E a sua vida é uma história. Você é uma lenda. Amém. Obrigado, Armando, pelo convite. Boa noite a todos. Espero poder dar a minha contribuição, mesmo que seja pequena, simples, mas que eu possa somar e ser um adubo para sonhos de pessoas que estão nessa caminhada, na jornada da vida, do empreendedorismo e de fazer um país melhor. Bacana. Isso aí, Salvador. Não podia ser diferente. Esse é seu boa noite, sempre com Deus na frente. Então, falando de Deus, o que é a importância de Deus? Eu queria te fazer umas perguntas, que são basiconas, né? Mas elas são a base. Quando fala base, é base, né? A sustentação. Eu queria que você falasse para mim a importância de Deus, da família, na sua vida. Bem, para a gente definir e poder expressar, né, a importância de Deus na nossa vida, é como o ar que nós respiramos. Nós não vemos, mas sentimos.
sentimos necessidade e não sobrevivemos sem esse ar. Assim é o homem, o ser humano, mulher, homem, com Deus. É simples. Então, eu não poderia ser uma pessoa sem o oxigênio. E também não seria um ser humano sem Deus na minha vida. E como é que é essa história da família na sua vida? Eu sei que você tem 4 filhas, 2 filhos, e agora você completou aqui... 3 netos. 3 netos. Rapaz, então você é um cara que prospera no negócio, mas também você é um homem que sabe fazer filho, né? Então... Você sabe que todo líder, pela própria natureza e a circunstância que lhe é colocada na vida, ele tem que estar na ativa, né? Então, a família é um privilégio, é uma bênção de Deus para que a gente possa ter o nosso porto seguro, né? Eu saio porque eu preciso, mas eu volto porque eu amo. Assim é o líder, entendeu? Ele é no ditado popular, um caçador, né? Um guerreiro. Então, ele também precisa de um colo. Ele tem que ter um lugar para voltar, né? Isso com certeza. É um conceito de família, né? Exatamente. Aquela coisa tem uma música aí que fala das mulheres de Atenas, né? Que recebem seus maridos quando eles chegam na guerra. E isso é uma coisa que a gente tem que preservar. E todo guerreiro precisa desse colo, né? Desse carinho. E você construiu, né? Uma família grande, bonita. E às vezes eu fico gente falando que tem um filho, meio filho, não tem filho. E estou na frente de um que tem 7. E aí já vai. Então, já está aí a sua tese de prosperar, né? Então, bacana. Então, eu estou com uma pauta aqui, tem umas perguntinhas para me fazer para você. Vamos ver se vai dar certo. Eu te conheci em Salvador, numa calçada. Isso há uns quase 40 anos atrás. Eu lembro direitinho quando eu cheguei lá, você estava na calçada com uma roupa de soldador, roupa de raspa, você já era um cara criterioso, todo uniformizado, dentro do padrão, né, de segurança, com uma máscara, e eu era um vendedorzinho de tinta, de lata de eletrônico, e eu cheguei e fiquei em pé do seu lado, você só levantou a máscara assim, ele falou, o que você quer? Eu falei, eu quero vender. Aí você falou, você não está vendo que eu estou trabalhando? E dali para frente, rapaz, nós viramos amigos e começamos eu era solteiro, né? Então foi um aprendizado, acho que quase que em conjunto, né? Vivimos essa Vila Velha crescer, participamos de muita coisa e eu vi as coisas acontecer, milagres acontecer na sua vida. E o que me chamou muita atenção de você ser a primeira pessoa foi porque isso eu assisti esse filme, né? Esse livro sendo escrito, né? De diversas formas. Eu tenho um ângulo de enxergar, mas você tem o seu. Eu tenho aqui, queria que você me falasse como é que foi você sair de negócio de serralheria, de fazer grade, de janela, para ajudar as cidades, produzir com aquilo tudo que você fazia. E depois, como que você, lá naquela calçada, você se imaginava já sendo esse cara que fez isso tudo aí? Nesse vídeo, a gente vê um monte de criança. Depois eu quero falar desse assunto, né? Dessas crianças, né? Dessa sua vocação de trazer a família para dentro da empresa, é um tema legal. Armando, a oportunidade que Deus nos concede, ela vem junto com uma responsabilidade de escolhas, né? As escolhas que nós fazemos, ela vai contribuir para que essas oportunidades tenham êxito e sejam produtivas e sejam agradáveis. É lógico, todos os desafios na vida a gente tem barreiras, preconceitos para superar. Então, com Deus,
você, com certeza, vai ter também as suas dificuldades, as suas barreiras, desafios, mas com certeza você vai superá-los e vai chegar num objetivo que você marcou. E muitas vezes nós, quando somos criança, temos sonhos, e esses sonhos não é de empreendedorismo, mas são sonhos que vão se materializando e você vai criando outros sonhos. E a vida é assim. Então, eu, vendo uma família muito simples, né? Meu pai era cozinheiro e minha mãe era uma mulher dona de casa e que também auxiliava em casa. E ela teve 6 filhos e eu sou um deles, né? Mas a vida me proporcionou esse desencontro também, a perca do meu pai, depois logo da minha mãe, mas mesmo assim também me proporcionou oportunidade de eu fazer escolhas e eu escolhi trilhar o caminho do bem, da transpiração, do esforço e da boa vontade. Porque eu aprendi, e é bem claro, um dos conselhos que Jesus deixou bem claro à humanidade: paz na terra aos homens de boa vontade. Então, não foi aos engenheiros, nem aos intelectuais, nem os pobrezinhos, os coitadinhos, nem também aqueles que têm um berço diferenciado. Foi aos de boa vontade. Então, o empreendedorismo depende disso. Família, trabalho, esforço, dedicação, renúncia, mas boa vontade. E isso eu aprendi a praticar. Essa coisa de família, da onde a gente veio, lá do início, né? Lá da onde você veio, do interior de São Paulo, né? Vim de Cubatão, de Santos, nasci em Santos, sou caiçara, né? E depois meu pai indo trabalhar na refinaria Presidente Bernardo, em Cubatão, nós mudamos para próximo o trabalho do meu pai. Essa viagem aqui para o Espírito Santo teve, assim, alguma intercorrência? Você se perdeu no meio do caminho? Você foi trabalhar em empreiteira? Você teve bons amigos? Você teve más companhias? Não, aquilo que eu te falei das escolhas. Sempre aparecem as oportunidades para te oferecer vantagem e você, aparentemente, vai ver aquilo como agradável, mas as consequências, elas são bem rigorosas, né? Sim, você vai sofrer. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar num bar, num restaurante, comecei lavando banheiro, e ali atendi aqueles funcionários das companhias da Cosipa e outras indústrias, porque Cubatão é um polo industrial. E ali, então, eu tive a oportunidade de fazer amizade e também a comunicação, né? E aí uma dessas pessoas me prometeu uma oportunidade que quando eu fizesse a idade com certificado, liberação da reservista, nós iríamos sair de lá. E aí saímos e fomos para São José dos Campos, né, ali perto da Embratel. E depois surgiu a oportunidade de virmos para o Espírito Santo, porque Campos de Jordão e São José dos Campos não tem praia. E eu fui criado na beira da praia, Caiçara, em Santos. E aí, rapaz, nós temos que ir para um lugar que tem praia. Hein? E surgiu essa ideia, não, Espírito Santo, Vitória, vai construir uma usina de tubarão. Aí, mas naquela época você estava na ruim, difícil, dinheiro, pouco. Não, era de carona, só a roupa do corpo. E tinha que ajudar da forma que era possível para contribuir para também a carona ser colocada à minha disposição. Rebobinando assim a fita na sua cabeça, assim, você consegue lembrar de algum dia, assim, de uma cena que você estava assim bem, vamos dizer assim, vamos falar no português correto, bem ferrado, sem condição, sem saber para onde ir, meio perdido? Tem assim, como tem um arquivo na sua cabeça? Tem várias memórias, né? A gente até permite que isso venha na nossa mente, não para a gente se lamentar, mas é como um adubo para a gente ser grato a Deus
e as pessoas que contribuíram para a gente superar esses desafios. Então, com certeza, e não foi uma nem duas vezes, eu posso dizer dezenas de vezes. Imagino. Essa pergunta eu fiz ela propositalmente, porque quando a gente está falando de empreendedorismo, as pessoas têm uma ideia de que empresário é um sujeito que tem um helicóptero, tem um jatinho, tem um carro, um carro de marca poderosa, que ele tem um apartamento de frente para o mar, que ele tem um monte de regalia, que as coisas acontecem. Mas a maioria do que eu os conheço, a maioria absoluta, eles eram improváveis, como eu comecei a falar. Improvável. Era como eu falei aqui no início, era muito fácil você ver um líder no José já lá no Egito como primeiro-ministro. Mas eu queria ver o José, você falar assim, esse cara vai ser governador dentro desse buraco. Teve alguém na sua vida que te resgatou nesse buraco do José, que você conhece essa história da Bíblia, e você estava lá e teve alguém que te deu a mão e falou, você é um cara diferente? Eu tenho vários, né? Não foi um só, mas sempre tem o primeiro. Sim. Né? O primeiro da carona que estendeu a mão, e isso sem dúvida nenhuma, eu posso aqui citar o nome, Amintas, né? Amém. Amintas Meira. Ele foi a pessoa que lá naquele restaurante, naquela lanchonete que eu trabalhava no balcão, que através da nossa convivência do dia a dia, é que me prometeu e cumpriu essa carona. Mas, sem dúvida nenhuma, a maior façanha que eu tive mesmo de entender que todo passarinho tem valor, como um pardal tem seu valor. Mas quando se transforma numa águia, esse valor ele passa a ser imensurável. Então, essa oportunidade, essa transformação, foi quando eu tive aqui na Chocolate Garoto, um amigo meu, o irmão Clério e o Heraldo, que tiveram esse cuidado de me mostrar qual é a transformação e como transforma uma água de um poço num bom vinho, de um José lá num poço para se tornar um governador, um homem de confiança do próprio povo que era visto como inimigo. Então, o que acontece? Eu tive essa oportunidade quando eu conheci a palavra de Deus, o Evangelho, e aí houve essa transformação. Aí eu já não enxergava mais como um pardal, comecei a enxergar como uma águia, né? E isso eu devo e agradeço primeiro a Deus e essas pessoas que falaram para mim dessa transformação que é real. Aí eu tive escolha, e aí eu escolhi aceitar e viver esse caminho. É estreito,